Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando sequência agora ao nosso estudo do Evolução em Dois Mundos. A gente, na semana passada, encerrou a primeira parte e hoje a gente vai dar sequência com o estudo dos dois primeiros capítulos da segunda parte. São capítulos um pouquinho mais curtos. O primeiro é Alimentação dos Desencarnados e o segundo, Linguagem dos Desencarnados. Então, como de costume, a gente vai fazer uma breve leitura. Quem quiser também interromper, fazer algum comentário. E depois a gente vai ter uns slidezinhos para ver, e no final a gente também faz as considerações finais sobre o estudo da noite, né? Então, vamos dar início. Alimentação dos Desencarnados. Como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? Encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança, através dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de várias atividades químicas no campo orgânico, né? Então, aqui, ele está falando da importância da respiração para a manutenção do nosso próprio corpo físico. Essas trocas de gases, oxigênio, dióxido de carbono e tal, são matéria-prima para uma série de reações químicas que vão se dar no nosso corpo, né? E a gente vai ver no decorrer do estudo aqui que a respiração também, do ponto de vista perispiritual, ela também é um elemento essencial, né, para o perispírito. O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando em resultado o anidro carbônico e a água, com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Então, aqui ele está falando ainda sobre respiração celular, a gente lembrando aqui nos capítulos anteriores que a gente fez aquele estudo sobre o ciclo de Krebs, né, da respiração celular, que o produto do ciclo de Krebs é ATP, que é energia, calor e biofótons, né? Então, a gente viu isso aí já anteriormente nos capítulos que a gente estudou. Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios arrais da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico, porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista, sem noção do espírito, abordá-los-á sempre com a perplexidade de quem atinge um insolúvel. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias, com incessante transformação de energia. Substância e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento ou reparação do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? O alimento comum ao corpo carnal experimenta, de início, a digestão, pela qual os elementos coloidais indifusíveis se transubstanciam em elementos cristalóides difusíveis, convertendo-se ainda as matérias complexas em matérias mais simples, acessíveis à absorção, a que se sucede a circulação dos valores nutrientes suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva, destinando-se a resíduos e a expulsão natural. Então, está falando na alimentação, desde o processo digestório, onde aquela massa alimentar é fragmentada em substâncias menores, né? Proteínas, carboidratos e tal, que são absorvidos pelo sangue e vão cada um cumprir o seu destino na fisiologia do organismo, né? A ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante, tanto assim que, reconhecidamente, a despesa de oxigênio
e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia, né? Então, ou seja, a tendência de sempre o organismo se manter em equilíbrio, né? É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Ou seja, aqui ele está afirmando da importância do perispírito, né, na manutenção desse equilíbrio do próprio corpo físico, né? Então, como ele diz aqui, o metabolismo da glicose e tal, tende a se manter em equilíbrio. E o perispírito ele tem uma função muito importante na manutenção desse equilíbrio das funções orgânicas fisiológicas, né? Não ignoramos, desse modo, que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Então, novamente, aqui ele está acentuando a importância da respiração, né? Então, a gente sabe que a respiração, as organelas responsáveis pela respiração a nível celular são as mitocôndrias, né? Onde ali ocorre, como a gente falou anteriormente, ali o ciclo de Krebs, que é responsável pela formação de energia, de calor e de biofótons, que é a própria essência do nosso ectoplasma, né? Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico, que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afina, quando não promove a obsessão espetacular. Então, está falando aqui, né, na desencarnação, de acordo com a nossa preocupação, a nossa ligação, da gente ser mais ligado à matéria ou não, isso vai interferir, né, no nosso despreendimento do nosso perispírito no processo desencarnatório, né? Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adapte aos sistemas de sustentação da esfera superior. A gente está lembrado, nos capítulos anteriores que a gente estudou também, que o próprio aparelho digestório ele sofre uma modificação quando a gente desencarna, né? Que não há mais aquela necessidade, né, daquela matéria tão grosseira como a gente faz. Mas quando a gente desencarna, seria muito difícil para a gente, já como os espíritos superiores, né, se desvencilhar nessa necessidade de alimentação. Então, como ele diz aqui, né, nas colônias, nas coisas, é servido ali um tipo de alimento mais sutil, né, para que a gente consiga ter uma adaptação ao plano espiritual de uma forma melhor, né? Como ele diz aqui, nos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior. É uma transição evolutiva, natural, né? Não poderia nem ser diferente, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma, porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Ou seja, os seres superiores eles não precisam mais dessa alimentação mais grosseira como a gente entende, através do aparelho digestivo, né? Eles se nutrem pela própria pele, né? com os elementos
do cosmos necessários para absorvendo aqueles nutrientes necessários para a manutenção do próprio perispírito. Como ele está dizendo aqui, ó, porquanto pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza. Então, essa parte aqui é bastante importante, né, da gente entender como é que funciona a alimentação dos espíritos desencarnados que já estão num plano evolutivo já bem adiantado em relação ao nosso. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionismo do mundo possa imaginar. Ou seja, não é uma coisa interessante. A gente se nutrindo do próprio amor, né? O amor servindo como um nutriente para o nosso perispírito, para o nosso espírito. De vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí, porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor, para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Veja a importância que ele está dizendo aqui. Os espíritos superiores, eles se nutrem do amor que eles dão e do amor que eles recebem. Esse é o principal alimento desses espíritos. Então, essa aqui é uma informação assim, de extrema importância, né, que está contida aqui nesse parágrafo. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares, não prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos, pela epiderme ou pelos emuctórios normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos líquidos e sólidos da excreta comum. Então, essa necessidade excretória de substâncias, como é necessário ainda a gente como encarnado e tal, nos espíritos superiores isso já não existe mais, né? Então, assim, a gente tem uma noção aqui bem importante desse tipo de nutrição que acontece, né? Tanto quando no nosso nível ainda, quando a gente desencarna, espíritos ainda muito materializados que somos, a gente ainda tem uma necessidade de uma alimentação mais semelhante à nossa, apesar de uma alimentação mais fluídica, mais sutil, né? Já os espíritos superiores já prescindem disso, né? Eles se alimentam através da própria, né, vamos dizer assim, da própria pele, do próprio tecido ali, trocando as energias, as substâncias que são necessárias para a sua manutenção. E ele fala aqui do amor, né, como esse principal alimento, né? O amor como um alimento, uma necessidade de amar e de ser amado, como uma própria alimentação do perispírito e do espírito, né? Então, nesse capítulo aqui, apesar de curtinho, ele tem umas informações muito interessantes, né? Agora, no capítulo 2, também é um capítulo curtinho, a gente vai ver a respeito da linguagem dos desencarnados. Então, a gente viu a respeito da alimentação, e agora, no capítulo 2, ele vai falar para a gente um pouco sobre a linguagem dos desencarnados. Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo se refletir, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que se lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, ou seja, espíritos já bastante evoluídos, nos quais os desencarnados sustentam consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral.
conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhe confirmam a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal. Isso é bastante interessante, né? Os próprios trabalhos mediúnicos, às vezes o médium, ele recebe uma comunicação do espírito não em forma verbal, né? Nem intuitiva. Às vezes são imagens que são mostradas para eles. Esses espíritos se comunicam plasmando imagens em que o médium enxergam aquilo e compreendem determinadas situações. É isso que ele está dizendo. Em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, aí do ponto de vista do extremo oposto, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas afetivas em circuitos mentais fechados e obsessivos, sobre as mentes que magneticamente jugulam. Ou seja, nos processos obsessivos, esses obsessores são capazes de plasmar na mente do obsediado, né, imagens dolorosas, né, imagens angustiantes, né, que eles conseguem impingir às suas vítimas. Né? De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhe oferecem sintoma, operam sobre elas à base das imagens positivas com que envolvem no transe, compelindo-as a lhes expedir os conceitos. Né? Então, o espírito ele plasma uma imagem e o médium interpreta aquela imagem e exprime esses conceitos através dessas imagens que são comunicadas a ele. Né? Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora aguardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e o transmite com as palavras que lhe são próprias. Né? Então, o médium também ele vai transmitir aquilo de acordo com o que ele entende. Né? Então, o espírito ele plasma uma imagem, uma mensagem através de uma cena, de uma imagem, e o médium, né, ele vai interpretar aquilo de acordo com o que ele tem de conhecimento, de cabedal, de entendimento. Né? Então, pode até haver uma distorção entre a mensagem transmitida e a mensagem recebida, e retransmitida através de palavras, de acordo com o entendimento e da capacidade vamos dizer, cognitiva daquele médium. Todavia, não obstante, reconhecemos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não. É forçoso observar que a linguagem articulada, no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões, a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do plano físico. Né? Então, aqui ele termina o segundo capítulo. Também, apesar de curto, né, a gente traz assim informações bastante importantes a respeito da comunicação dos espíritos. Né? Tem aqui alguns slidezinhos aqui para a gente comentar um pouquinho que a gente leu. Né? Então, aqui é o capítulo 1 e 2, né? A alimentação dos desencarnados e a linguagem. A respeito da alimentação, ele aqui faz aqui uma exposição aqui da importância da respiração no sustento do corpo espiritual. A hematose, né, intercâmbio de gases, se efetua com segurança através dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interior e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo orgânico, como a gente conversou já anteriormente. O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, produzindo CO2 e água, produzindo energia destinada à manutenção do corpo. Né? Aquilo que a gente já viu. Aqui um esquema de como que acontece essa hematose. Né? Os gases são trazidos através das vias aéreas superiores, né? Que essas vias aéreas vão tornando cada vez menores até chegar nos alvéolos pulmonares,
né, onde há essa troca de gases e, através dos capilares aqui, vão levando esse sangue oxigenado para o restante do corpo, e o sangue que é trazido pobre em oxigênio e rico em CO2, ele é exalado pelo aparelho respiratório, né? Então, aqui, também mostrando esse esquema de respiração celular, como a gente falou anteriormente. A respiração celular, a organela celular que é responsável pela respiração celular é a mitocôndria, né? Onde existe a respiração celular, o ciclo de Krebs que a gente mencionou anteriormente, né? Com produção de energia, calor e biofótons, né? Aqui falando a respeito da digestão. Conjunto das transformações químicas e físicas que os alimentos orgânicos sofrem ao longo do sistema digestivo, para se converterem em compostos menores, hidrossolúveis e absorvíveis. Ela tem a função de manter o suprimento de água, eletrólitos e nutrientes do organismo num fluxo contínuo, né? Mantendo aquilo em equilíbrio. Então, são as velas organelas celulares aqui, né, citoplasmáticas, cada um responsável aqui pela sua função na manutenção da homeostase do próprio corpo físico, né? Então, o processo de digestão do corpo, né, elementos coloidais indifusíveis, cristalóides, matérias complexas, matérias simples, né? E esses nutrientes são, por fim, aquilo que não é aproveitado, ele é excretado. A ciência terrena sabe que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante, tanto assim que a despesa de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revelam-se quase sempre nenhuma diferença de dia para dia. Isso ocorre, aquilo que a gente já comentou, porque o corpo espiritual comanda o corpo físico, sana espontaneamente quando harmonizado em suas próprias funções todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, prescindindo das reações do campo nutritivo comum. Isso, como ele diz aqui, né, quando harmonizado. Quando existe desarmonia do espírito do corpo perispiritual, né, vai necessariamente também haver um desequilíbrio desses processos metabólicos do corpo, né, gerando as doenças também. Aqui no Zimmermann, ele faz um comentário. Para Delano, o perispírito surge graças à perenidade como elemento indispensável à estabilidade do ser humano. No meio de toda essa complexidade das ações vitais, dessa efervescência perpétua e resultante da cadeia de decomposições e recomposições químicas ininterruptas, na trama, enfim, de nervos, músculos, glândulas, a se entrecruzarem, a circularem e a se interpenetrarem de líquidos e gases, em desordem aparente, mas da qual sairá, contudo, mais estupenda regularidade, sendo certo que a função pertence ao conjunto, e não às unidades que o compõem, e que esta está subordinada a uma ordem que não se altera, apesar dos sucessivos afluxos novos, né? Daquele livro do Zimmer, que trata só do perispírito, né? Então, desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. A respiração é tão importante que a gente pode ficar até, às vezes, alguns dias sem comer, né? Mas sem respirar, a gente suporta poucos segundos, né? Poucos minutos no máximo, né? Coisas de segundos. Então, a importância da respiração tanto para o corpo físico como para o perispiritual. E os desencarnados? Se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico, que lhe é familiar. E quando não supera ao preço do próprio esforço no autorreajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afinam, quando não promove a obsessão espetacular. Ou seja, aqueles espíritos, por exemplo, um alcoólatra, quando ele desencarna,
ele não tem mais o álcool para beber. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar daqueles espíritos que estão bebendo para procurar se alimentar daquelas exudações fluídicas que aquele indivíduo que está bebendo está exalando, né? Então, ele como se fosse um vampirismo, né? Então, através daquelas exudações de substâncias sutis ali que estão sendo emanadas por aqui, ele vai se alimentando daquela situação, né? Então, por isso que provavelmente, né, nos bares, ali onde as pessoas estão embriagadas e tal, certamente tem uma quantidade enorme de espíritos ali vampirizando essas sensações, né? Da mesma forma na comida, né? E outros prazeres aí. A maioria das vezes, os desencarnados em crise desta ordem são conduzidos aos agentes da bondade para os centros de reeducação espiritual, onde encontrarão alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, até se adaptarem ao sistema de sustentação da esfera superior. Aquilo que já comentou no livro, né? Os espíritos são atendidos. A obra Nosso Lar apresenta várias situações de que os espíritos recebem alimentos. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguida de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar, né? No capítulo 3 do Nosso Lar, página 27. Já no capítulo 10, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Ainda aqui no Nosso Lar. No início, os seus habitantes ingeriam espécie de alimentação com composição material similar à terrena. O governador, visando mudanças de hábito, trouxe instrutores de esferas superiores a fim de espalharem conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera, como a gente viu anteriormente. Houve manifestações contrárias com a alegação de que Nosso Lar era uma colônia de transição, servindo de adaptação da nova realidade. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em Nosso Lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água, misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a Terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados, aqueles espíritos ainda que chegam ainda mais arraigados aí à Terra, né? Já nas esferas superiores, né? Em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma, porquanto pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se dos produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes, reconstituintes do amor, com que os seres se sustentam entre si. É aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Aqui, falando aqui a respeito da alimentação psíquica, né? Da gente se alimentar do próprio amor, né? A gente amar e ser amado. Esse é o principal alimento do espírito superior, né? Daí ele vai tirar tudo que ele precisa da natureza, né? O corpo espiritual, em alguma provisão de substância específica, ou quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea, para refazer seus potenciais energéticos, conta com processos de assimilação e desassimilação, não prescindindo do trabalho de exudação dos resíduos pela epiderme ou pelos emuctórios normais. É tudo um processo gradativo, né? Teria assim como a gente está acostumado, encarnado aqui em muitas e muitas reencarnações, acostumado a se alimentar de forma, né, material, de alimentos e tal, a gente desencarnar e fosse completamente diferente. Então, essa transição ela é paulatina e é progressiva. Cada vez a gente vai se alimentando de substâncias mais sutis, em menor quantidade, até que a gente consegue chegar nesse estágio de
de alimentação através de difusão cutânea. A gente consegue retirar da própria natureza, através de pura difusão cutânea, mesmo tudo aquilo que a gente precisa, sem necessariamente se alimentar da forma convencional que a gente está habituado, né? Aqui no Livro dos Espíritos, a questão 257. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem, não ligue às coisas desse mundo importância que não merece. Então, embora revestido do invólucro corporal, já está depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Né? Questão 257 do Livro dos Espíritos. Aqui um pouquinho, desculpe, a respeito da linguagem, né? Linguagem dos desencarnados. Os espíritos comunicam-se mais comumente através do que irradiam em torno de si, exteriorizando pela imagem o seu pensamento e os seus sentimentos. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se necessariamente, poucas palavras para referir seus planos e sentimentos. Às vezes a gente nota, né, na própria feição das pessoas, na expressão, no olhar, né, a intenção, né, que elas têm. Né? Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 282, como se comunicam entre si os espíritos. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material e o reflexo é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação e o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz. O ar o som, o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo para o outro, né? Através do próprio fluido cósmico. Né? Aqui, a palavra articulada é uma necessidade da nossa organização. Como os espíritos não necessitam de vibrações sonoras para lhe ferir os ouvidos, compreende-se pela simples transmissão do pensamento, assim como, por vezes, acontece que nos entendemos por um simples olhar. Né? Não deixa de ser o próprio olhar uma comunicação mental, né? Isso aqui na Revista Espírita. Aqui também na Revista Espírita, por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim se pode dizer, como agente direta do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. É a própria comunicação telepática, né? Através do pensamento ou de projeção de imagens, né? Como a gente viu também. Nos planos mais elevados da evolução moral e intelectual, os espíritos podem plasmar nas mentes que se sintonizam em idêntica faixa vibratória, por meio das próprias ideias, quadros vivos, que lhe vão espelhar a imagem, o ensinamento que pretendem transmitir, dispensando-se de palavras ou as utilizando minimamente. Né? Então, essa comunicação ela pode ser feita direta, através de ideias, pela própria telepatia, né? Ou através de se plasmarem quadros, imagens que vão transmitir uma determinada ideia. Aqui nos planos inferiores, a mesma coisa que a gente comentou anteriormente, né? Os espíritos inferiores vão projetar esses quadros deprimentes, né? Causando dor, ansiedade, medo nas suas vítimas, né? Assim como podem se comunicar entre si também as imagens mentais, os espíritos podem estabelecer comunicação com o plano físico, utilizando-se de médiuns com os quais sintonizam. Os espíritos envolvem o médium no transe mediúnico, plasmando quadros vivos, que vão fazer refletir o seu pensamento. Agem magneticamente sobre o médium, anestesiando o córtex encefálico
expressando-se pela imagem refletida, que é recebida e transmitida pelo médium com suas próprias palavras. Aqui o médium está recebendo, aqui está vendo esse quadro, essa imagem, né, que está sendo transmitida para ele através do espírito, e ele vai, dentro do entendimento dele, descrever aquilo que ele está sendo plasmado, né, aquela imagem que está sendo plasmada na sua mente. Né? Aqui no livro dos médiuns, questão 223, os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma linguagem. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se, por via mediúnica, numa língua que jamais falou quando vivo? E, neste caso, de onde tira as palavras que se serve? Acabaste tu mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige a um espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal, que é a do pensamento, para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível. Toma as palavras ao vocabulário do médium. Então, assim, o médium recebe aquela informação por via telepática e ele vai transmitir através dos meios que ele tem, né? Do conhecimento que ele tem, inclusive através das línguas, né? E aqui, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aqui é a questão 457 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Aí a questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A gente já viu essa questão, né? Muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Isso a gente já viu aí uns capítulos atrás que a gente estudou, a gente até discutiu isso. Né? Então, basicamente, hoje eram esses dois capítulos aí, né, a respeito da alimentação e da linguagem, né, no plano espiritual. Apesar de dois capítulos curtos, né, como sempre, traz também bastante informação. Né? Alguém quer comentar uma coisinha aí? Boa noite. A gente vê aí, né, Newton, que a morte nada mais é do que uma nova modalidade de existência, né? A gente continua se alimentando, a gente continua se comunicando no mundo espiritual. Ele cita aí um pouco da obra da André Luiz, do livro Nosso Lar. Eu me lembro que tem um capítulo nesse livro que fala assim, o problema da alimentação. Né? Então, como a alimentação pode se tornar um problema, né? Quando a gente desencarna e está muito apegado a essa alimentação mais densa, né? Como também nos casos de muita alimentação através de carne, muito uso de álcool, bebida alcoólica, né? Isso pode se tornar até um mecanismo de obsessão, né? Também tem um outro livro, eu não me recordo qual livro, que mostra uma alimentação de uma família, né? E na mesa, para cada pessoa que está se alimentando, tem um espírito ali absorvendo aquelas energias. É uma imagem até meio chocante, mas que é o que ocorre, né? Existem relatos também de pessoas com transtornos alimentares, quando encarnadas, e quando desencarnam, continuam esse tratamento no mundo espiritual dos transtornos alimentares. Então, você vê que a natureza não dá salto, né? A gente vê que tudo é feito gradativamente, nem teria como ser diferente, né? Não tinha. O fato da gente desencarnar, nunca a gente continua sendo exatamente o que a gente é, né? Só que no plano espiritual, essa percepção é muito mais acentuada, né? Então, assim, os nossos remorsos, eles são, vamos dizer, até potencializados, né? Mas a gente continua com as mesmas virtudes, com as mesmas dificuldades que a gente tem. Por isso que é necessário
até a gente chegar a essa alimentação aí que ele fala dos Psíquica, né? espíritos superiores, tem uma transição, né? Gradativa, como tudo, né? A natureza não dá saltos, né? Uhum. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É um capítulo bem interessante. São coisas assim, são dois temas, né? Muito interessantes para a gente, né? São coisas básicas da nossa vida, né? Que é a alimentação e a linguagem, né? Então, são coisas assim do mais alto interesse para a gente, encarnado aqui, conhecer pelo menos um pouquinho, né, sobre isso quando a gente desencarna, né? Para a gente não chegar lá totalmente desinformado, né? Então, assim, a importância desse capítulo, eu acho isso, né? São coisas assim elementares do nosso dia a dia que a gente tem que pelo menos ter um conhecimento bem, nem que seja bem básico, sobre isso quando a gente desencarnar, né? A gente vai desencarnar, né? Já desencarnou, já reencarnou, então a gente, quando chegar lá, chegar um pouquinho mais bem preparado do que quando a gente desencarnou nas nossas vidas aí anteriores. Né? A importância da sintonia também, né, Newton, em relação à linguagem, né? Sim, Como é importante a gente saber sintonizar com o bem, com paz, com harmonia, né? Para a gente também não atrair espíritos que em outra faixa de vibração, né? isso aí é fundamental, isso aí é vibração, né? De acordo com o que a gente pensa, com o que a gente vibra, a gente sintoniza, né? De acordo, é uma lei básica, né? A gente pensou, a gente sentiu, a gente está emitindo uma vibração. E de acordo com essa vibração, a gente está sintonizando com inteligências que estão vibrando e estão da mesma frequência. Não é que nem uma rádio, né? A gente, sei lá, para sintonizar numa rádio qualquer a Band News FM, a gente tem que pegar uma frequência lá, 94,8 MHz e tal. A gente é a mesma coisa, nós somos uma emissão, um emissor de frequência, né? E a gente, de acordo com o que a gente está emitindo, está vibrando, a gente está se sintonizando. Né? E até a gente encarnado, muitas vezes não precisa da palavra, né, para se comunicar, né? A gente sente o outro pelo olhar, pelo sorriso, pela postura, né, da posição da sua postura, como se apresenta, né? A Semblante, né? gente já tem esse sentimento, assim, né? Essa capacidade de percepção, a gente tem isso já, né? Muitas pessoas até já têm essa percepção até mais aguçada. Às vezes a pessoa não está nem fisionomicamente expressando alguma coisa, mas a pessoa já consegue ter uma percepção mais sutil daquilo. Nossa, a pessoa acho que está triste. Mesmo a pessoa não estando expressando. Às vezes a pessoa está rindo, a pessoa está brincando, e tem determinadas pessoas que já têm essa sensibilidade de chegar assim, puxa, essa pessoa não está assim, ela está triste. Uhum. Né? Aquilo ali às vezes é uma defesa, né? A Lívia deve ver isso muito, né, Lívia? Assim, pessoas que chegam, às vezes, como se fosse uma máscara, né, para esconder, né, muitos sentimentos ali que estão escondidos ali, às vezes, atrás do riso, de um deboche, de uma coisa. Né? Quantos sentimentos ali estão escondidos atrás disso, não? É verdade, é verdade. Uma das coisas que a psicanálise explica bem é que atrás de uma ironia, de uma brincadeira, sempre tem um conteúdo de muita raiva, né? Então, assim, são as verdades ditas de uma forma disfarçada. E é interessante a gente estudar todo esse contexto que nós estamos estudando, porque o pensamento, ele é a verdade de cada um. E mesmo na vida intrafísica, mesmo que nós não sejamos médiums muito desenvolvidos, a gente acaba sentindo as energias das pessoas, né? Como a Cláudia bem disse, não só pela linguagem não verbal, mas às vezes você chega perto de uma pessoa, você tem um insight, você tem uma sensação, né? E muitas vezes a gente nem acredita na nossa sensação. E a gente deveria dar mais credibilidade, porque aquilo que a gente sente do outro
Às vezes, realmente é uma tradução do que o outro está sentindo, né? Do que o outro está pensando a respeito de nós, a respeito do ambiente, a respeito de qualquer contexto. Mas é verdade. O pensamento, o pensamento é palavra, né? O pensamento ele tem uma força muito forte. E a gente, às vezes, na vida intrafísica, tenta disfarçar algumas coisas. Às vezes, muitas pessoas conseguem, mas as pessoas mais sensíveis, elas detectam, né? Elas percebem. Somente quem lida muito com o público, né? Médico, por exemplo, né? Vocês médicos, eu psicoterapeuta, a gente tem essa sensibilidade, mesmo que não sejamos médiums, né? Tem gente que às vezes chega, a gente já percebe um clima pesado, assim, né? Ou um clima bom, amistoso. Às vezes a pessoa nem falou nada, ela entra, né? Você já nota um clima, é um clima mesmo, aquilo que vem junto, né? Assim, a gente nota assim, nossa, isso vai ser difícil, isso aqui, vamos dizer assim, essa relação aqui, essa comunicação não vai ser fácil. Ou às vezes flui de uma forma, só de chegar, a gente aquilo parece que chega com a gente sente, nossa, a gente sente um bem-estar até, né? É uma afinidade vibratória, uma repulsão, uma atração, que faz parte de fluido, né? De fluido, que está além da palavra. É uma lei que está no livro na Gênesis, né? Naquele capítulo 14 de fluido, né? Assim, a gente sente a atração e repulsão dos nossos próprios fluidos eletromagnéticos que a gente está emitindo em torno de nós, né? Então, é como se fossem dois, né? É interessante isso. E às vezes você se confronta com alguém, não no sentido de confrontação, de briga, nada disso. Você está em contato com alguém, às vezes vem uma sensação até de medo, né? E medo porque alguma leitura energética você está fazendo daquela pessoa, alguma coisa, né, naquele contexto do outro, né, te coloca, às vezes, um certo risco. Eu já senti isso. Então, assim, um certo medo, falo, nossa... E aí, o melhor, quando vem essas sensações, é você sentir e realmente dar credibilidade à tua sensibilidade e fazer o seu caminho, né? Porque, às vezes, é uma mensagem que está chegando mesmo, você pode estar numa situação até de risco. Mas a Cláudia falou uma coisa que eu achei maravilhosa, ela lembrou do nosso lar. O nosso lar, para quem quer ter contato realmente com todo esse contexto da alimentação, é muito rico. Não só no filme, mas o próprio livro, né? E você bem trouxe, né, Newton? Eu lembro do André Luiz, quando ele está no hospital do nosso lar, que ele acaba de chegar, que o Lísias fica dando uma sopinha para ele, né? Para ele até calar a boca, né? Porque ele estava muito eufórico, ele queria falar muito. Quando ele enchia a boca de água. Enche a boca d'água. E tem um jantar que o André Luiz também vai na casa do Lísias, né? Tem uma mesa posta e eles tomam uma sopinha, que depois a gente estudando no Espiritismo, é uma água meio que fluidificada, com elementos solares, é uma água magnética, né? E se a gente pensar, quando a gente toma a nossa água fluídica aqui na Terra, a gente já está fazendo esse exercício também, né? Porque nosso lar é uma colônia de transição, né? Então, se a gente for para uma colônia de transição, a gente já está fazendo esse exercício aqui com as nossas águas fluídicas, né? Ele fala isso no capítulo que a gente leu ali, que a água, o próprio alimento, coisa como alimento e como remédio, né? Como remédio. Mas essa parte que você estava falando dessa percepção extrafísica, né, que a gente tem, né, que foge aos sentidos, né? A gente não consegue ver isso, nenhum dos nossos 5 sentidos consegue captar isso. É uma percepção extrafísica mesmo, né? Que a gente tem que se atentar mais, né? Nas nossas relações, né, de uma forma geral. Eu apoio essa ideia. Eu acho que a gente tem que ter mais credibilidade às nossas percepções, mesmo a gente não sendo médium, mas assim, as energias falam, né? Médios todos nós somos, né? Às vezes, verdade. maior ou menor grau e um tipo de percepção. Às vezes são algumas mediunidades mais ostensivas, outras menos, mas todos nós temos, em potencial, todas as mediunidades, né? E a gente tem que desenvolvê-las todas, né?
É o que Jesus tinha era o ápice, ele tinha em todos os tipos de mediunidade. O próprio Chico, né? Não em um grau igual ao de Jesus, mas ele tinha todas as mediunidades. E a gente também tem o potencial mesmo, e a gente tem que desenvolver. Né? Verdade. Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Vamos fazer, então, a nossa prece, e depois a gente dá seguimento aí nas próximas semanas. Na última quarta-feira do mês é o nosso recesso habitual, né? Que a gente não faz mesmo, é o nosso recesso. Na próxima semana, eu não vou estar presente, então a gente, nessas próximas 2 semanas, a gente vai ter que dar um intervalozinho, e a gente retorna na primeira quarta-feira de novembro agora, e a gente dá seguimento aí com os próximos capítulos aí, que são bastante interessantes também. Corpo espiritual, evolitação, né? Tem vários capítulos aí bem interessantes, linhas morfológicas dos desencarnados. Então, tem capítulos aí bastante interessantes aí nessa segunda parte que a gente vai dar seguimento. Alguém quer fazer a prece aí de encerramento? Quer fazer, Cláudio? Faz aí. Faço assim. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre querido, a Maria, Mãe de toda a humanidade, para agradecermos, Senhor, pelas reflexões dessa noite, pelo todo o conhecimento que nos é chegado, para que possamos, a cada dia, estarmos mais cuidadosos quanto à nossa alimentação, quanto à nossa palavra, à nossa comunicação, mais sensíveis a esses assuntos. E pedimos, Senhor, vosso amparo, vossa proteção, vossas bênçãos para todos nós, para o nosso país, para o nosso povo especial, hoje, né? Dia da Padroeira do Brasil, que Maria, nossa Mãe Santíssima, envolva o nosso país, envolva todos nós, nas energias salutares da paz, da esperança, da fraternidade. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, a gente vai encerrando, agradecendo aí a presença de todos aqui, todos aqueles que também estão acompanhando a gente pela internet, né? Um estudo aí que espero que também possa estar sendo, da mesma forma que está sendo útil para a gente, né? Eu, particularmente, tenho aprendido bastante aí com o nosso estudo, que possa também estar sendo útil aí para o maior número de pessoas possível, né? Então, a gente agradece todos os presentes e aqueles que também estão nos acompanhando aqui nesse nosso estudo aí, que é simples aí, né? Nenhuma aula, não é nada disso, mas é importante a gente procurar entender, né, essas coisas um pouco melhor, para quando a gente desencarnar, possamos desencarnar de uma forma mais tranquila, mais harmonizada, né? Porque certamente a gente fez aí já nas nossas passagens anteriores aí, né, no plano espiritual. Tá bom? Então, agradecendo a todos, eu vou encerrando aqui a nossa gravação da noite e até o nosso próximo encontro aí.